Oi, turma, voltei, tá? Vamos falar então sobre a fecundação nas angiospermas. A fecundação, ela vem depois da polinização. Então, observe aqui, vamos lembrar das partes? Olha que bonito. Eu tenho este desenho aqui com a parte masculina e a parte feminina. Parte masculina, olha aqui o grão de pólen. Parece uma carinha rindo para você, né, gente? É o grão de pólen já maduro, ele tem os dois núcleos espermáticos, aqui ó, na ponta do lápis, que são os gametas masculinos. E essa célula aqui de baixo, que é a célula do tubo, que vai formar um tubo polínico. Eu tenho aqui o estigma, parte feminina, onde o grão de pólen se gruda. Este leite é o canal por onde o tubo polínico vai crescer. O ovário, que está protegendo o ovário vai formar o fruto. O óvulo, que é toda essa estrutura aqui, ó. O óvulo forma semente. Dentro do óvulo, eu tenho o saco embrionário, que é o gametófito feminino. O saco embrionário tem 8 células, sendo que uma é a oosfera, 2 sinérgides, lembram-se? 2 núcleos polares e 3 antípodas. Bom, vamos contar então a historinha. A abelha foi até a antera, se sujou de pólen, encostou no estigma, o pólen grudou, o pólen vai começar agora a formar o tubo polínico, certo? Essa célula aqui, núcleo espermático, e essa aqui, elas querem chegar aqui, ó, na oosfera, no verdinho. Para chegar aqui, elas vão ter que germinar aqui, aqui, passar aqui e entrar aqui. Estão pensando, gente, que a dificuldade é só nos animais, em que o espermatozoide tem que cair na vagina, subir útero acima, subir trompa, chegar lá no óvulo e fecundar? Não, o caminho também para as plantas é longo. Então, adiante. Tá? Observe a figura da esquerda, turma. Olha o que aconteceu. O tubo polínico está germinando e trazendo dentro dele os 2 gametas masculinos, os 2 N, os 2 núcleos espermáticos. Quem tá ali bonitinho esperando? A oosfera, certo? Então, o tubo polínico germina pelo estilete, já alcançou o ovário, ó, e vai chegar lá no óvulo. Passa para cá, olha o que aconteceu. Agora, muita atenção, muita atenção. O tubo polínico veio trazendo os gametas e olha o que já aconteceu aqui. Esse primeiro gameta masculino fecundou a oosfera. Turma, a oosfera não é N? Esse núcleo espermático não é N? N do núcleo espermático e N da oosfera forma um embrião 2N. N mais N formou o embrião 2N. Agora acontece algo extraordinário que não acontecia em gimnosperma. Sabe esse outro gameta aqui, ó, masculino, que é esse aqui? Ele vai fecundar os 2 núcleos polares. Vamos de novo? Acontece algo extraordinário na reprodução das angiospermas. Esse segundo gameta masculino, que é o núcleo espermático, ele vai fecundar os 2 núcleos polares. Olha o que vai acontecer. Ah lá, olha que interessante, gente. O núcleo espermático, o tubo polínico continua crescendo e atinge os 2 núcleos espermáticos. Lembra que eles são 2? Cada um é N? N do primeiro com N do segundo com N do gameta masculino, forma-se uma estrutura N com N com N, 3N. Interessante? Demais. Então, eu digo a vocês que nas angiospermas existe 2 fecundações. Uma fecundação na oosfera e a outra fecundação no núcleo espermático. Então, dizemos que acontece dupla fecundação nas angiospermas. Ok? A primeira fecundação com a oosfera para formar o embrião. E a segunda, Cris, forma o quê? Outro embrião? Não, gente. Essa estrutura 3N aqui, muita atenção, tá? Porque vai ter uma questão na apostila disso.
Essa estrutura 3N, ela vai formar o tecido de reserva que vai nutrir o embrião quando a semente estiver germinando. Eu chamo de endosperma. Quer ver? Adiante. Olha que interessante. Da fecundação, então, da oosfera com o primeiro núcleo espermático, formou-se o embrião 2N. O embrião, gente, é a plantinha que tá aqui dentro, ó, uma plantinha mirim, tá? Rodeando o embrião, formou-se o endosperma, que é o tecido nutritivo da semente, que vai nutrir o embrião quando a semente estiver germinando. Então, esse tecido em roxo é o endosperma e ele é 3N. Por que ele é 3N? Volta uma imagem aqui. Cadê? Ele é 3N porque ele veio da fecundação do segundo núcleo espermático, do segundo gameta, com os 2 núcleos polares. Formou a estrutura 3N. E que virou, gente, que vai sofrer várias mitoses e vai virar o tecido nutritivo da semente. Quando a gente come feijão, que é uma semente, nós estamos comendo um tecido 3N. Olha que legal. Quando a gente come amendoim, arroz, grão de bico, lentilha, ervilha, que são todas sementes, nós estamos comendo estruturas 3N. Ok? Bom, agora eu quero que você faça um exercício. Esquece o ovário, tá? Ó, esquece o ovário. Essa parte branca aqui, rodeando o óvulo, é o ovário. Então, ovário, óvulo. Já não tenho mais saco embrionário, porque já tem fecundação, tenho embrião e endosperma. Agora, olha, gente. É embrião, endosperma e casca. Tudo isso aqui vai virar uma semente. E o que rodeia a semente? Isso aqui, ó, o ovário vai virar o fruto. Então, eu tenho aqui uma pré-semente formada. Ok? E lá, depois, esse pólen que tá ali, ele vai degenerar, ele vai morrer, né? Bom, como é que é um esquema de saco embrionário de angiosperma? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, isso aqui tudo é o óvulo. Dentro do óvulo, essa estrutura aqui delimitada é o saco embrionário, com as 3 antípodas, os 2 núcleos polares, a oosfera e as 2 sinérgides, ok? A micrópila é a entrada, é onde vai entrar o tubo polínico para fecundar a oosfera e depois fecundar os núcleos polares. Olha aqui o gametófito feminino, né? O saco embrionário, ok? Na realidade é assim. Isso aí, complicado, né? Isso aí é uma fotografia real de um óvulo de angiosperma cortado ao meio. Olhe bem para essa estrutura aí. Você consegue achar as 3 antípodas, os 2 núcleos polares, a oosfera e as 2 sinérgides? Pausa o vídeo um pouquinho e vê se você consegue achar. Faça esse treino dos seus olhos. Achou? Não? Vou te mostrar, tá? Observe aqui. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Na ponta do lápis? É o saco embrionário. Isso aqui é o gametófito feminino. Cadê as células, Cris? Tá vendo aqui? Uma bolinha é o núcleo de uma antípoda. Aqui é o núcleo de outra, aqui o núcleo de outra. As 3 antípodas. Aqui no meio do saco embrionário, tá vendo o núcleo maior e o núcleo menor? São os 2 núcleos polares. Por que, Cris, que é um núcleo maior e um menor? Não é não, gente, é porque o corte, né, a célula, ela tem várias posições ali dentro. Então, o corte dessa célula aqui pegou mais o meio do núcleo, aqui pegou só a extremidade dele, tá? E aqui embaixo, você tá vendo 3 bolinhas mais escuras? São os núcleos das sinérgides e esse aqui é a oosfera. Olha aqui o gameta, a oosfera, tá? Por onde que vai vir o tubo polínico? O tubo polínico, ele vai crescendo aqui, 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 ele vai dar uma voltona aqui, 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 ele vai dar uma volta aqui, ele vai chegar aqui. A hora que ele chegar aqui, ele vai subir, vai afastando essas células, opa, fecunda a oosfera. Continua, fecunda os núcleos polares. Dupla fecundação.
Tá vendo? Cada estruturinha dessa aqui é uma célula vegetal, né, gente? Tranquilo? Adiante. Vamos falar um pouco mais sobre a reprodução e ciclo de vida das angiospermas, tá? O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho estruturas antes da fecundação e após a fecundação. Antes da fecundação, eu tenho as flores. Então, essa parte aqui, ó, é a flor antes da fecundação. Depois da fecundação, olha aqui que bonitinho, eu já tenho o fruto sendo formado aqui embaixo, ok? Esse fruto tem lá dentro a semente também sendo formada. O ovário forma o fruto. O óvulo forma a semente. Bonito, né, gente? Adiante. Ah, não, vou pular isso aqui, tá? Não é necessário. Então, o ovário, ele forma o fruto, o óvulo forma a semente. Então, gente, quando você come qualquer fruto, você está comendo o ovário desenvolvido. O ovário só se desenvolve em fruto após a fecundação. Quando você come semente, você está comendo o óvulo que se transformou em semente. Então, olha que bonito. Antes da fecundação, eu tenho ovário e óvulo. Depois da fecundação, eu tenho fruto e semente. Legal? Demais. Então, olha aqui, olha. Ovário desenvolvido, óvulo desenvolvido. Ovário desenvolvido, óvulo desenvolvido. Ovário e lá dentro o óvulo. Gente, é muito legal. Nós comemos, então, ovários e óvulos desenvolvidos. É gostoso? Uma delícia, né? Olha que foto interessante também. Eu tenho aqui a parte da flor ainda, aqui, ó, presa ao ovário se desenvolvendo. Então, essa abobrinha que é um fruto, ela se desenvolve do crescimento do ovário. Eu ainda tenho aqui parte da flor, ó, tá? Qual é a tendência? A tendência é essa flor aqui morrer e esse ovário crescer e lá dentro as sementes serem formadas. Bonito demais, né? Olha que lindo. E tem uma outra aqui crescendo, percebem? Olha, ó. Olha aqui as sépalas, tá? Bom, vamos lá. Abacate. Fala aí pra mim. Qual parte era o ovário? Essa aqui. Qual parte era o óvulo? Essa aqui. Então, semente vem do óvulo, fruto vem do ovário. Adiante. Maracujá, né? Sementes, né? E fruto. As sementes vieram de óvulos. Então, o maracujá tinha muitos óvulos, né, gente? E essa parte branca aqui é o fruto. Veio do ovário. Romã, olha que linda, né? Eu gosto muito dessa foto. Eu amo essa foto, porque eu tenho aqui, olha, as sementes que vieram do óvulo, o fruto, né? A parede do ovário que cresceu, essa parte branca aqui. E olha o que eu ainda tenho, tá vendo isso aqui? São as sépalas da flor. As pétalas caíram já. Tá vendo essa parte aqui, ó? Ó, essas bolinhas aqui amarelinhas, já secas, eram os estames, gente. E as anteras eram onde foi feito o grão de pólen. Aqui é o estigma. Então, o grão de pólen caiu aqui, germinou aqui, foi lá no ovário, entrou no óvulo, fecundou a oosfera, fecundou os núcleos polares. Os óvulos viraram várias sementes e o ovário cresceu, ficou branco, bonito, virou fruto. Eu amo essa flor, essa imagem, porque ela tem essas partes aqui ainda da flor, né? Aqui também mostra, olha que bonito. Gostaram? Legal, né? Adiante. Formação das sementes. Então, na flor, eu tenho ovário e óvulo antes da fecundação. Após a fecundação, ovário vira fruto, óvulo vira semente. Óvulo é gameta? Não. O óvulo forma o gametófito feminino, ok? Adiante. A semente, gente. A semente
ela tem 3 partes, né? A casca, que está aqui em marrom, o endosperma 3N, que é a substância de reserva da semente, e o embrião 2N. O embrião veio da fecundação de um núcleo espermático com a oosfera, o endosperma veio da fecundação de um núcleo espermático com os 2 núcleos polares. Semente. Olha aqui a semente dentro do fruto. Observe que o fruto, ele rodeia a semente, então o fruto protege a semente e o fruto permite a dispersão da semente, porque o animal, quando come o fruto, ele sem querer carrega a semente para longe, essa semente cai num solo fértil e germina. Então, o fruto, ele ajuda a dispersar a espécie, assim como a semente, né, gente? Legal? Muito legal. Mais uma semente, olha aqui, em amarelo clarinho, o embrião, né? Essa parte aqui, o endosperma, rodeando o embrião e a casca. Semente tem 3 partes, embrião, endosperma e casca. Legal? Muito legal. Adiante. Aqui a semente da gimnosperma, o pinhão, né, gente? O pinhão é semente. A semente surgiu na gimnosperma. O pinhão, então, olha, sem cortes, né? O pinhão visto de fora. E um pinhão em corte. Observe que em marrom é a casca da semente. Aqui em branquinho, né? É o endosperma, o nucelo, né? E aqui, ó, essa estrutura, esse tubinho amarelo é o embrião. Nós comemos o endosperma da semente, certo? Toda semente é igual, tem 3 partes: casca, tecido de reserva, que é o endosperma, e o embrião. Quando eu enterro o pinhão para germinar, olha que interessante. Eu enterrei ele, né, gente? O sol tem acesso? Não, eu enterrei. Então, tem como ele fazer fotossíntese? Não. Como que o embrião vai tirar ATP? Ele vai tirar de onde? Do tecido de reserva, para poder crescer, sair do solo e aí sim começar a fazer a fotossíntese. Demais, né, gente? É bonito. Isso é legal, isso é interessante. O fruto, então, permitiu a dispersão das sementes, porque quando um animal, um morcego, por exemplo, vai comer o fruto, porque o fruto é atrativo, ele leva sem querer a semente. Essa semente cai num lugar, num solo fértil e germina. O fruto permitiu a dispersão das sementes, por isso que as angiospermas, elas são tão diversificadas. É o grupo mais diversificado de plantas da Terra. Se deram muito bem com o fruto, né? Lindo demais. O fruto pode ser dispersado, então, por mamíferos, como os morcegos. Pode ser dispersado por aves, né? Isso aqui é um açaí, tá? Não é jabuticaba. Ele pode ser dispersado por roedores, né? Por répteis, como os jabutis. Ele pode ser dispersado pelas antas. As antas são uma das grandes dispersoras de sementes do Pantanal, tá? Ela enterra a semente e depois esquece. Aí a semente germina, né? Um pouco da germinação, né, turma? Olha, lembra dicotiledônia, monocotiledônia? Feijão e ervilha são 2 leguminosas dicotiledôneas. A semente tem os 2 cotilédones, olha, vocês se lembram? E monocote, o milho, né? 2 plantas extremamente cultivadas no Brasil, junto com a soja, né? As sementes, elas são extremamente importantes na nossa alimentação. O que seria de nós sem arroz e feijão? São as sementes base da alimentação brasileira, né? Aqui é uma pitanga para a gente ver, né? Fruto e semente. Era ovário, era óvulo. Bonito? Muito bonito, tá bom? Vamos parar por aqui, que já ficou muito longo. Vamos falar sobre formação, classificação dos frutos. Vamos falar também sobre tipos de polinização na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!